Senhor, nós somos gratos, Pai. Nós somos gratos por estarmos aqui, Senhor. Senhor, eu peço uma palavra rema aos nossos corações nessa noite. Uma palavra revelada, Senhor. Senhor, que palavras de vida, Senhor, por causa do Senhor, sejam liberadas aqui neste lugar, Senhor. Senhor, glorifica o Teu nome aqui, Senhor. Senhor, que cada um que veio a este lugar, Senhor, ao ouvir a Sua doce palavra, que se certifique ainda mais dentro de si de que o Senhor é real, de que o Senhor é um Deus de relacionamento, de que o Senhor se importa com o homem. Nós Te louvamos, Senhor, e reconhecemos que somos privilegiados como igreja. Em nome de Jesus, Pai, glorifica o Teu nome mais uma vez. Amém e amém. Você pode sentar? Primeiro tu passa, faz favor. Amém, irmãos? Queridos, queria que a gente pudesse conversar um pouquinho sobre o privilégio da comunhão. A importância, da comunhão biblicamente, não só com Deus, mas também com as pessoas. Eu queria que a gente pudesse ter uma visão mais ampla sobre esse assunto. Eu creio que vai nos ajudar bastante. Eu creio que a gente pode crescer e desenvolver muito mais em Deus. Amém? Eu trouxe uma réplica minha aqui para vocês. Os meninos da barbearia ficam rindo de mim, dizendo que é a minha cara, irmãos. Isso não pode. Que balaca, hein? Olha só. Que mimo. Deixa aqui escondidinho para vocês não ficarem rindo de mim pelas minhas costas. Amém, irmãos? Vamos abrir a palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 ao 20. Texto muito conhecido por nós. Posso ler, amém? Passo a ler então. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor de Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Até aí. Queridos, a maioria que está aqui já está há um tempo na caminhada com o Senhor, e a gente sabe que através de Jesus nós temos relacionamento de novo com o Pai, pois o pecado entrou do primeiro Adão, mas o segundo Adão, o próprio Jesus, não pecou, e agora a gente pode ter um relacionamento. E essa essência e esse entendimento da cruz vai trazer um entendimento para nós, e a gente já sabe disso, de que um relacionamento genuíno com Deus vai trazer um relacionamento sadio com as pessoas. Isso se resume nos dois grandes mandamentos, Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a mim mesmo. Então a essência da cruz é essa aí, é o que Jesus fez. Agora nós nos relacionamos bem com o Pai, e isso também libera um bom relacionamento com as pessoas. Queridos, eu não acredito que alguém que diga que está vivendo algo profundo em Deus não consiga desenvolver bons relacionamentos com as pessoas.
Se você diz que ora muito, mas se relaciona pouco com as pessoas, alguma coisa está errada. Porque todo relacionamento genuíno e sadio na presença de Deus vai gerar bons relacionamentos. Por quê? O que é um relacionamento sadio com Deus? É quando nós nos relacionamos com Deus, mas esse relacionamento ele é sadio porque ele transforma as nossas vidas. Ele não é uma religião, né, nem tampouco uma obrigação, como diz o vídeo dos jovens, mas ele é um relacionamento de vida na vida, aonde a dureza do nosso coração fala menos do que a palavra de Deus. Aonde aquilo que Deus fala para nós, a gente pega como um norte para as nossas vidas. E a partir desse relacionamento, então, nós nos tornamos íntimos de Deus, porém, desenvolvemos um bom relacionamento com as pessoas. É impossível eu falar que eu tenho um relacionamento profundo com Deus, mas o meu casamento não melhora. É contraditório. Porque todo relacionamento genuíno com Deus, que não é uma religiosidade, que não é um engessamento, mas que é vida na vida, a vida de Deus sobre a minha vida, ele precisa desenvolver bons relacionamentos com as pessoas. Ou seja, o meu relacionamento com Deus não pode me levar a me afastar de alguém. Não, o Juninho eu não perdoo, eu oro 2 horas por dia, 3 horas por dia, mas o Juninho não quer nem ver na minha frente, tem alguma coisa errada. Porque o resultado de todo relacionamento com Deus tem que gerar relacionamento com as pessoas. Então, nós sabemos que por meio de Cristo agora, o véu se rasgou, nós temos acesso ao Pai, o segundo Adão, aquele que não tem pecado. No Antigo Testamento, o homem pecava e ele pagava pelos seus pecados com sacrifício, com animais. Mas agora o sumo sacerdote, que a Bíblia diz, Jesus Cristo, aquele que é perfeito, que não errou, ele se entregou por mim e por você. Para que nós pudéssemos andar em novidade de vida, para que nós tivéssemos um novo estilo de vida. E o texto que nós lemos, irmãos, fala que nós somos embaixadores de Cristo. E um embaixador é um mensageiro, é um enviado, é alguém que luta pelos interesses da sua nação. Como eu posso saber se eu sou um embaixador de Cristo ou não? Por quais interesses você tem lutado? Por quais interesses eu luto? Então esses interesses, eles vão revelar, de fato, se eu sou um embaixador de Cristo ou se eu sou um embaixador da terra. Se de fato eu vivo algo profundo com o Senhor ou não. Porém, todo relacionamento, como já falei, genuíno com Deus, precisa gerar um bom relacionamento com as pessoas. É impossível, irmãos, ter bons momentos de oração com Deus e isso não mudar a nossa forma de se relacionar com as pessoas. É contraditório, é como se nós disséssemos, a oração, a presença de Deus não tem a capacidade de me transformar. Porque a presença de Deus, ela é tudo o que nós precisamos. Então, quanto mais eu oro, mais eu tenho que me tornar um bom marido. Quanto mais eu oro, mais eu tenho que crescer como cristão. Quanto mais eu oro, mais eu tenho que dar bom testemunho na faculdade que eu estudo. Quanto mais eu oro, mais eu tenho que usar os meus lábios para abençoar. Então hoje, por meio de Jesus, nós temos o privilégio da comunhão com o Pai. E Jesus, ele se fez pecado em meu lugar e em seu lugar, para que nós pudéssemos hoje ter um relacionamento com Deus. Ter um relacionamento livre com o Senhor. Porém, a gente precisa entender que a plenitude de um relacionamento, segundo a visão do próprio Senhor, é uma plenitude aonde você se relaciona com Deus e bem com as pessoas. Porque a Bíblia diz que Cristo é o cabeça da igreja, mas que a igreja é o corpo de Cristo. Então eu preciso me relacionar bem com o cabeça, mas também com o corpo, que é a igreja. Abram comigo, irmãos. Não bombou o negócio. Ah, passou. 1 João capítulo 1, versículo 1 ao 4. Como vocês são comportados. Amém? Vamos ler? O que era desde o princípio, o que ouvimos,
o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos, as nossas mãos apalparam. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou a nós, a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Então aqui o texto de 1 João está falando sobre o privilégio da comunhão, porém, se manifestando através de um falar daquilo que nós vimos e daquilo que nós ouvimos. Então, além de nós nos relacionarmos com Deus, nós precisamos passar tudo aquilo que nós estamos experimentando com o Senhor. A gente percebe, às vezes, irmãos, que se você está na cidade, se você está em algum lugar, e de repente dá um acidente, ou acontece alguma coisa, como a gente fica naquela agonia e naquele desespero, né, para conversar com alguém e falar, você não sabe, o fulano ontem se acidentou, deu isso, deu aquilo, é mesmo, como é que ele está no hospital, tá? Parece que a gente não deixa escapar uma notícia dessa quando a gente tem, é verdade ou não é? Primeira coisa que a gente quer fazer é compartilhar, e isso eu acho que faz parte do ser humano, porém, a nossa disposição para compartilhar aquilo que a gente ouve e vê acerca do Senhor tem que ser maior do que as circunstâncias da terra. Então essa disposição que diz o que era desde o princípio, no começo do texto, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isso proclamamos a respeito da palavra da vida. Então fala sobre um nível de proclamação acerca das suas próprias experiências com o Senhor, acerca de algo que foi vivido. E aqui o questionamento para mim e para você é, será que a gente tem a mesma intensidade para compartilhar das coisas do Senhor, da mesma forma que a gente tem com as coisas do nosso dia a dia? Porque às vezes quando tem um imprevisto, uma circunstância, a gente é rápido em passar isso, porém, a nossa maior missão nessa terra não é comunicar as pessoas das coisas da terra, é comunicar as pessoas das coisas celestiais, das coisas eternas, das coisas que vêm do alto. Porque as coisas da terra são para a terra, as coisas eternas são para a eternidade. Então, isso faz parte de pessoas que estão na terra, obviamente, mas que tenhamos esse desafio de proclamar aquilo que nós estamos vivendo com Deus, aquilo que nós estamos realmente experimentando, para que pessoas possam entrar em uma dimensão de eternidade. A Bíblia diz, né, 1 Coríntios 15:19, se a nossa esperança se limita apenas a esta terra, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Então seja alguém usado como canal de Deus, para que a eternidade realmente chegue na vida de outras pessoas. Vamos ver se vai bombar? Não bombou. Passa aí para mim, faz favor, Gugu. Versículo 1, proclamar o que vimos e ouvimos. Versículo 2, proclamar a vida eterna. Vamos ler o verso 2. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Então, o privilégio da comunhão, ele vem para nós, mas também vem para aqueles que não conhecem o Senhor e que hoje têm a oportunidade de desenvolver esse relacionamento com o Pai. Então, nós falamos o que vimos e ouvimos, nós proclamamos a vida eterna. Verso 3, proclamar o que vimos e ouvimos para ter comunhão uns com os outros. Vamos ler o verso 3? Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Olha só, ele está falando de um nível de comunhão que ele já tinha com o Senhor, que já tinha com Jesus Cristo, mas agora está proclamando essa comunhão para que haja um desenvolvimento de relacionamento uns com os outros. Proclamar o que vimos e ouvimos,
para também ter comunhão uns com os outros. Da mesma forma que é tão importante a gente se relacionar com o Senhor, é tão importante a gente se relacionar uns com os outros. E talvez você diga, por que é tão importante? Vamos ler aquele versículo ali primeiro. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Então, queridos, se o nosso relacionamento com Deus não afeta no nosso relacionamento com as pessoas, na verdade, há uma cegueira, né, em nossas vidas. Lá, as trevas o cegaram. Nós estamos cegos porque tem alguma coisa errada. Então esse é o desejo do Pai, é se relacionar bem, é ter o privilégio de se relacionar com o Pai, mas também ver a importância de se relacionar com as pessoas. E sabe, irmãos, a gente consegue passar uma boa impressão para as pessoas, mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe, irmãos, o íntimo do nosso coração. Ele sabe quando você entra naquela porta ali, ó, e de repente tem alguém à sua direita, assim, que você não está muito, você não curte muito ela. E aí você disfarça, assim, como se nada fosse nada, e vai lá para o lado esquerdo, dá a volta e vai lá para o outro lado. Ele sabe disso. Talvez o homem não enxergue, provavelmente não, mas Deus enxerga. Ele sabe o seu coração. Ele sabe quando por feridas você se isenta de se relacionar com pessoas. Então nós precisamos, uma igreja poderosa, é uma igreja que cresce no relacionamento com Deus, mas cresce no relacionamento com as pessoas. E esse relacionamento, ele não é profundo porque as pessoas erram um pouco. Ele é profundo porque as pessoas aceitam ser mudadas, aceitam ser corrigidas, aceitam ser repreendidas. A gente pode ter a maior unidade do mundo, irmão, se a gente desenvolver uma maturidade que vem através da oração, de que nós tenhamos a liberdade de conversar sobre princípios espirituais, ainda que a conversa seja um pouco uma conversa desagradável. Mas uma igreja que cresce é uma igreja que tem a liberdade para a correção. Crescer com um abraço, irmãos, e com você é top, você é especial, você é novo Billy Graham, você é isso, você é aquilo, todo mundo cresce. Mas o desafio da igreja é crescer e dizer assim, querido, ô João Vitor, queria te falar uma coisa, querido, te amo tanto, mas eu tenho percebido que você precisa mudar nessa área. Cara, não dá mais. Culto após culto, você, assim, ó, dá pra ver assim de longe, cara, parece que não está aqui dentro, entendeu? É só um exemplo, irmãos. E aí, como é que é essa, porque a gente acha que a comunhão, a gente tem uma visão de comunhão, que comunhão é sentar na mesa para comer comida. Comunhão, irmãos, da igreja primitiva era a vida na vida. Era o que eu tenho, é nosso em prol do reino, era abrir mão, era temor de Deus, era relacionamento, era uma coisa intensa, uma coisa de família. Não é comunhão de sentar, eu quero fazer um café para ti. A comunhão bíblica é intensidade, é vida na vida. Então uma igreja que cresce é uma igreja que ora, mas é uma igreja que quando alguém fala isso, ouve de repente o João falar assim, realmente eu preciso mudar. Não é uma igreja quando fala algo para o João, está se achando, linguarudo, fica prestando atenção em mim. Entende, irmãos? Então, nós precisamos decidir qual é o nível de relacionamento que a gente quer ter. E que tudo isso vai afetar naquilo que nós vamos nos tornar no Senhor. Deixa eu dizer para você, se você tem o costume de orar, que eu espero que tenha, e você ora, e depois você diz, Jesus, me torna eu parecido contigo, e vem alguém para exortar você, e você fica beiçudo, não ora mais para Jesus transformar você. Porque o irmão te exortando é a resposta da tua oração. Quantos entendem isso? Então quando eu oro e digo, Senhor, me torna um marido melhor, e a minha esposa chama e diz assim, amor, deixa eu te falar uma coisa, pá, você esqueceu de mim, né? Está faltando um carinho, uma atenção. Você só me cobra, para de orar. Aí a gente comenta assim, como pode? Deus não ouve a minha oração, Deus não me transforma através da oração. Na verdade Ele transforma, é que quando Ele vai agir para transformar, você pula da raia. Quantos entendem isso? Ou você acha que Deus vai transformar você usando o quê? Vai usar as pessoas, irmãos.
Pensa, instrumento de Deus para transformar a minha vida são as pessoas. Instrumento de Deus para transformar você são quem? São as pessoas. Então, nós precisamos desenvolver isso. Não só com Deus, mas um bom relacionamento com as pessoas. Diga aí para o irmão que está do seu lado. Tenha um bom relacionamento com as pessoas. Sabe, irmãos, pessoas que crescem diante de Deus são pessoas ensináveis. São pessoas que querem aprender. E sabe uma coisa que eu ouvi do pastor Marlos, lá em Osório, que ele falou que foi bem interessante, ele disse, sabe por que a gente não cresce mais? Porque a gente escolhe com quem a gente quer aprender. A gente olha assim e diz, o João é top, é o cara do que se chacoalha na bateria, esse aqui é top. Agora, o Juninho, e aí a gente já fica com aquele coração mais aberto para o João, e para o Juninho automaticamente o coração se fecha. Pessoas que crescem, não escolhem com quem querem crescer. Todo mundo tem algo para nos ensinar. Hoje as pessoas, elas são analisadas pelo tanto que elas podem ensinar, pelo tamanho da igreja que elas têm. Tem 1000 pessoas na igreja, precisa aprender o que esse cara está fazendo. E será que o cara que tem 10 pessoas na igreja não pode nos ensinar sobre perseverança? Será que ele não pode nos ensinar sobre perseverança? Sobre nunca perder a fé e continuar firme no propósito de Deus? Quem sabe um cara desse tem muito mais perseverança do que a gente. Então não escolha com quem você quer crescer, simplesmente decida crescer. Simplesmente decida ouvir e entender aquilo que Deus quer falar com você. Pode passar aí, Guto, faz favor. Olha só. Versículo 4. Existe uma alegria completa que se estabelece com o cabeça e com o corpo. Vamos ler novamente para trazer clareza. O verso 13 e 4. Olha o que diz. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Então essa proclamação foi para também gerar comunhão uns com os outros. A nossa comunhão, ela já é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Olha o que João está dizendo. Nós já nos relacionamos com Deus e com seu Filho Jesus. E nós estamos proclamando o que vimos e ouvimos a vocês para ter relacionamento uns com os outros. E isso a gente está fazendo para que a nossa alegria seja completa. Existe uma alegria plena, uma alegria completa que vem só através da comunhão com o cabeça Jesus Cristo e com o corpo chamado igreja. Existe uma alegria sobrenatural, irmãos, que ela vem com o relacionamento com Jesus Cristo, mas também com a sua igreja. Vamos colocar bastante embasamento bíblico, que eu gosto disso. 1 Coríntios 12, 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Vocês são o corpo de Cristo, mas individualmente você não é corpo, entenda isso. Você sozinho, você é membro. O meu dedo, por estar ligado à minha mão, ele é corpo, mas se ele estiver sozinho, ele é só um membro, ele é só dedo. E membro sozinho, irmãos, começa a estragar. Você concorda comigo que enquanto ele está ligado ao corpo, ele tem vida. Agora deixa eu cortar meu dedo e deixar aqui e a gente chegar domingo aqui, como é que vai estar o dedinho? Podre, vai estar cheirando mal. Por quê? Porque corpo só é corpo porque se relacionam uns com os outros. Meu chapéu, se eu falo porco, vocês iam deitar de rir. Vocês entendem isso, irmãos? Então nós precisamos entender que sozinhos a gente é membro, mas nós somos o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Colossenses 1,18, ele é o cabeça do corpo, falando de Jesus, que é a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Então, Jesus é o cabeça e nós somos o corpo. Amém? Nós precisamos entender isso, irmãos. Passa mais uma vez aí, Guto, faz favor. Olha só. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo.
Em favor deles, eu me santifico para que também eles sejam santificados pela verdade. A minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que creram em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Para que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti, que eles também sejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e Tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que Tu me enviaste. E os amaste como igualmente me amaste. Olha só, assim como o Senhor me enviou, eu enviei alguns. E o Senhor aqui, Jesus, está falando que Ele é um com o Pai, e nós somos um com Jesus. E resumindo, nós todos somos um. A igreja, Jesus e o próprio Deus, nós somos um. Nós, aos olhos do Senhor, como igreja, nós temos essa unidade. E que é através dessa unidade que as pessoas vão crer que Jesus é o enviado de Deus. Então, as pessoas crerão que Jesus é o enviado somente através da unidade do corpo de Cristo. Somente através dessa unidade. Aonde a de Jesus com Deus já está estabelecida, agora a de nós com Jesus, entendendo que nós somos um corpo. E que esse corpo, ele precisa estar bem ajustado. Então entenda bem o que o texto disse, irmãos, que existe uma alegria plena, que vem só com o relacionamento com Deus, mas a comunhão uns com os outros. Tanto que João falou, né? A gente está proclamando isso para vocês, para que a nossa alegria seja plena. Porque existe uma alegria para quem se relaciona com Deus e com as pessoas. E aí, irmãos, nós precisamos entender este princípio. João 17, 18 a 23. Beleza, agora eu queria usar essa cabeça aqui, olha que bacana. Bonitinho, né? Irmãos, quando você fala assim, ó, não, eu busco Deus, mas eu não quero saber da igreja. A igreja para mim, vou botar aqui para ficar bem à vista de todo mundo. A igreja para mim não tem valor. O seu relacionamento com o Senhor, ele é um relacionamento assim, é como se você quisesse se relacionar com uma cabeça. Quando você se relaciona com alguém, você se relaciona só com a cabeça da pessoa ou com o corpo dela também? Com tudo. Você não vai conversar com ela, você não ganha um abraço, você não ganha um aperto de mão. Então, quando você diz, eu amo Jesus, eu quero me relacionar com Jesus, mas eu não quero a igreja, você está dizendo, pode vir, mas eu quero que traga você. É como se você quisesse uma visita na sua casa, você dissesse assim, vem na minha casa, mas vem só a cabeça, deixa o corpo de fora. Tem como isso? Não. Caso contrário, irmãos, isso é um relacionamento deformado. Daí talvez você diga, tá, mas então Jesus não é suficiente? Claro que é. Mas Ele estabeleceu um princípio de que a sua igreja é corpo de Cristo, justamente para que o homem pudesse descer a um nível de humildade maior ainda, capaz de se relacionar com as pessoas. Porque senão seria fácil, irmãos, eu iria orar, pedir perdão e está tudo certo, meu relacionamento é pleno, mas não. Deus, Ele é tão perfeito que Ele diz, olha, a minha igreja é o meu corpo. E para você experimentar do melhor de mim, você tem que se relacionar comigo, que é o cabeça, mas também com o corpo. Porque qual é a função do corpo? O corpo, que é a igreja, é a forma palpável de Deus. Quando que alguém se sente amado e diz, olha, Jesus me ama demais? Através de quem que isso acontece? Através de um abraço do missionário Marlon. Por quê? Porque ele é o corpo de Cristo. Quando que alguém se sente abraçado? Através da manifestação do corpo. Porque a função do corpo é receber as mensagens do cabeça e obedecer, e se expressar. Então, irmãos, não existe um relacionamento pleno, uma alegria plena, onde você só quer se relacionar com o cabeça. Não tem como. Quem aqui já se relacionou só com uma cabeça? Ah, você deve trocar várias ideias com isso aqui, né? Só imagino. Mas quantos entendem, irmãos, que não existe, não tem relacionamento assim? Não é um relacionamento sadio que cresce. E por isso, às vezes, muitos estão orando, mas não estão sendo transformados. Porque isentam o corpo e querem ser transformados. Ah, eu oro, eu busco. Sim, mas você não quer o corpo. O corpo é de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Isso faz parte. Imagina você ligar para a pessoa e dizer, vem aqui em casa, mas não traz esse corpinho aí, que esse aí eu tenho nojo. Traz só a cabeça vem rolando assim, picando.
Não tem como, irmãos, porque um relacionamento sadio é feito de cabeça e de corpo. Então, aprenda a se relacionar com a igreja. Quando você se relaciona com o corpo, mas também com o cabeça, então você experimenta do melhor de Deus, da plenitude de Deus, daquilo que Deus tem para você. Eu não sei o que acontece, eu oro, mas eu não me sinto amado por Deus. Deus pode fazer você se sentir amado através da oração? Claro que pode. Mas por que você não se sente amado? Porque isso é até um propósito de Deus. Porque você quer se sentir amado isentando a igreja, o corpo, e é por meio do corpo que Deus manifesta também seu amor. Então, Deus nem permite que você se sinta amado para você ser colocado num brete e ser levado a se relacionar com as pessoas. Quantos entendem o que eu estou falando? Então isso é propósito de Deus, irmãos. Para quê? Para que a gente diga assim, eu não aguento mais estar desse jeito, eu preciso me relacionar com a igreja. E aí você se relaciona com a igreja, você vê o sobrenatural de Deus vindo sobre você. E aí você começa a testemunhar uns para os outros, dizendo, eu nunca tive uma manifestação sobrenatural de Deus da forma que eu estou tendo. Eu nunca me senti tão amado por Deus da forma que eu estou me sentindo. Por quê? Porque você cresceu em oração, mas cresceu em humilhação também. Você teve disposição de se relacionar com as pessoas. Quem quer o melhor de Deus e só se relaciona assim, bloqueia o seu crescimento. O próprio Deus faz isso para nos levar a um caminho de se relacionar com pessoas. Porque, irmão, se ser cristão fosse ficar num quarto orando, era barbada ser cristão. Fosse não se relacionar com ninguém, não tivesse ninguém mais na terra, tivesse só a gente orando, que barbada. Agora, ser cristão é quando eu oro, mas eu vou lá me relacionar com Alain. Aí sim eu vou mostrar o quanto Cristo aparece na minha vida. Então não adianta a gente querer cumprir uma parte e isentar a outra. Não adianta eu dizer que eu estou experimentando o melhor de Deus, mas eu estou excluindo o corpo de Cristo. Então a igreja é o corpo do Senhor. E por que eu não cresço quando eu só busco Jesus? Porque quando você rejeita o corpo, pela palavra, Jesus é um com o Pai, nós somos um com Jesus, resumindo, todo mundo é um. Automaticamente, quando você rejeita a igreja, você está rejeitando o próprio Jesus. Amém, irmãos? Quando você rejeita a igreja do Senhor, você rejeita o próprio Jesus. Então você quer o melhor de Jesus, mas buscando uma intimidade que a rejeita. Não tem como, irmãos. E por isso, muitas vezes, o crescimento é bloqueado. Por quê? Porque dentro de nós existe uma disposição para orar, mas não existe uma disposição para perdoar. Quando que eu vou experimentar do melhor de Deus? Quando coisas profundas do meu interior eu colocar para fora para eu ser curado e experimentar algo de Deus. Quando que eu vou experimentar o melhor de Deus? Irmãos, não adianta a gente, e aqui eu estou falando para o bem de todo mundo com o relacionamento com Deus. Muitos estão com o céu de bronze há muito tempo por causa de feridas do passado. Por causa de coisas, por causa de falta de perdão, porque olham para o cabeça e dizem, Jesus, tu é o meu tudo, mas o corpo dele também é o tudo para ele. Você precisa valorizar o corpo. Então, enquanto você não se permite ser tratado nessa área, o melhor de Deus não acontece. Essa alegria que vem pela comunhão com o Pai, pela comunhão com as pessoas, não se estabelece sobre a sua vida. E deixa eu dizer uma coisa, irmãos, a gente pode fazer discipulado, ir numa célula, se relacionar com os irmãos, mas Deus sabe o que está lá dentro do coração. Deus sabe aquela feridinha, Deus sabe aquilo que está lá no seu íntimo, onde você tem talvez algo contra alguém, uma coisa que precisa ser resolvida, mas você finge que nada é nada, vem na igreja, aleluia, glória a Deus, vai para o seu quarto, ora, mas parece que nunca vem algo profundo, algo intenso, parece que você não consegue se alegrar da forma que deveria. É Deus colocando você num brete, dizendo para você, pede perdão, te reconcilia, valoriza o meu corpo, experimenta o que é pleno da minha parte, valoriza o meu corpo, experimenta o melhor de mim. Você vai ver a forma palpável de eu me manifestar através da igreja. Ah, eu me sinto mal amado por essa igreja. Claro, você só quer essa parte, você não quer o corpo. Então é muito importante, irmãos, a gente ser sincero com Deus. Você tem duas escolhas, ou você é sincero com Deus, ou você não vai experimentar de uma alegria que vem pela comunhão com os santos e pela comunhão com Jesus. A única forma de você experimentar uma alegria plena no Senhor
O privilégio dessa comunhão, que vai trazer alegria, é quando você ser totalmente sincero com Deus, dizer assim: Deus, aquele irmão me machucou aquela vez, na verdade dentro de mim tem uma raiva, assim, eu tenho uma vontade assim, mas fincalha a mão, e eu preciso que o Senhor me cure, eu preciso que o Senhor me ajude, eu estou disposto a confessar, estou disposto a pedir perdão, eu estou disposto a fazer o que é necessário. Daí quando você vai buscar o Senhor, Ele vê que você valoriza o corpo e valoriza Ele. Quem dá o melhor de si, se parte do seu corpo for rejeitado? Imagina se alguém chegasse para você e falasse assim, ó, Misha, só um exemplo, irmãos, você é muito bonito de rosto, eu gosto tanto de ti, cara, mas você é muito obeso, te acho muito feio. Você acha que o Michael ia abrir o coração para mim? De novo, Misha, você é muito bonito, mas o seu corpo é muito obeso, te acho muito feio. Quantos acham que o Michael ia abrir o coração para mim? Você entende que não tem como Jesus entregar essa alegria plena que vem pela aceitação do corpo? Quando você não quer o corpo, mas você quer o melhor de Jesus, você está dizendo: Jesus, o teu corpo é feio, o teu rostinho é bonito, mas eu quero o melhor de ti, tem como liberar para mim? Se nós não fazemos isso para um amigo terreno, por que Jesus vai fazer isso para nós? Quantos entendem isso, irmãos? Automaticamente, se o corpo é de Cristo, é de Cristo. Automaticamente, quando você fala mal do corpo, você fala mal de Cristo. Não tem outra opção. Então, é praticamente a mesma coisa que você falasse para o Senhor, o que eu acabei de falar para o Michael. E ninguém que recebe esse tipo de informação tem a disposição de se abrir, tem a disposição de entregar o melhor de si. Por quê? Porque ele é aceito em partes, mas rejeitado em outras. Então, uma igreja que cresce é uma igreja que vive bem com o corpo, mas vive bem com o cabeça, que se relaciona muito bem com o Senhor. Quantos estão entendendo, irmãos? Amém? Queira o cabeça que é Cristo, mas queira o corpo. E Deus usa o corpo, Jesus usa o corpo para se manifestar. Vamos ver aí uma frase de Spurgeon: se formos fracos em nossa comunhão com Deus, seremos fracos em tudo. Talvez, irmão, se a nossa comunhão com as pessoas é fraca, por mais que a gente diga que tire momentos de oração, talvez é um alerta de Deus para mostrar que falta ainda profundidade naquilo que nós fazemos. Não é porque nós fazemos que isso determina que é profundo. Você pode gastar 3 horas orando e isso não ser profundo. Você pode gastar 15 minutos orando e isso ser profundo demais. Não estou motivando você a orar pouco, mas estou motivando você a buscar profundidade em Deus. Quanto mais amamos a Cristo, mais temos prazer em estar a sós com Ele. Os que se amam gostam de estar a sós uma com a outra. Então a essência daquilo que de fato nós amamos é revelada pelo nível de relacionamento que nós estabelecemos. Pode passar. Olha só essa frase: em 40 anos nunca passei 15 minutos acordado sem pensar em Jesus. Frase de Spurgeon. Em 40 anos nunca passei 15 minutos acordado sem pensar em Jesus. Isso, irmãos, ministra muito ao meu coração, e eu fiz questão de colocar essa frase ali para vocês, porque às vezes a gente se questiona: como pode? Fulano de tal foi um avivalista, Deus fez coisas sobrenaturais através da vida desse cara, coisas intensas e profundas aconteceram, mas nós não entendemos a dimensão do quanto esses camaradas eram apaixonados pela presença, do quanto esses camaradas, eles priorizavam a presença de Jesus. Irmãos, uma frase dessa, onde diz que ele não passava mais de 15 minutos sem pensar em Jesus, me constrange. Me constrange demais, porque aqui fala de alguém apaixonado pela presença, apaixonado por estar com Deus. E aí a gente vê Deus usando de uma forma sobrenatural, como um avivalista, como alguém realmente poderoso nas mãos de Deus, e nós não entendemos. Mas porque o nível de amor, de paixão e de entrega foi muito elevado. E que nós como igreja juntos, e eu estou nesse pacote, a gente possa crescer diante do Senhor.
Devo gastar as melhores horas do dia em comunhão com Deus. É a minha ocupação mais nobre e mais frutífera, e não deve ser colocada em segundo plano. Robert Murray. Devo gastar as melhores horas do dia em comunhão com Deus. É a minha ocupação mais nobre e mais profunda, e não deve ser colocada em segundo plano. O momento mais frutífero da sua vida é o momento que você está buscando o Senhor. É o momento em que você está se relacionando com Deus. Quer saber de um momento que você aproveita bem? É aquele momento que você ora e que você lê a palavra de Deus, que você vai com o coração, com uma disposição de se entregar. Sabe, irmãos, todos nós a gente precisa crescer um pouco. O mundo vai crer que Jesus é o enviado através da unidade da igreja. A alegria plena que nós vamos experimentar vai ser com a comunhão, com o cabeça, mas também com o corpo, porque precisamos entender que se rejeitamos o corpo, rejeitamos o próprio Jesus, porque é o corpo dele. Então que possamos, irmãos, entrar nessa dimensão de buscar o Senhor. Eu tenho muitas áreas para crescer, sabe, irmãos? E eu já testemunhei aqui para muitos irmãos, que eu procuro todas as manhãs me dedicar a buscar o Senhor. Óbvio que muitas vezes tem um compromisso que outro, mas eu tenho esse estilo de vida. Alguns me dizem assim, você fica todas as manhãs em casa? Fico, e muito bem ocupado, porque eu estou fazendo algo que para mim é muito importante. Pensa num momento proveitoso, pensa num momento bom. E aí quando você olha para dentro de você e você vê suas limitações, suas incapacidades, mas Deus usa você, você diz, Deus, a tua misericórdia é demais, a sua graça é demais, porque quando o vaso está seco, a gente acha que não tem mais o que fazer, o Senhor vem e derrama mais um pouco, porque é Ele que faz. Porém, precisa existir em nós, irmãos, uma disposição de buscá-lo. Eu não sei para você, irmãos, mas quando eu li esse texto de 1 João, sobre essa alegria plena que vem através do corpo, mas através do cabeça, por mais que a gente já sabe isso, irmãos, essa essência de rejeitar o próprio Jesus por não aceitar o corpo, isso me choca. Essa palavra de que quando eu rejeito o corpo, é como se eu estivesse dizendo, olha, eu quero você, mas eu não quero o seu corpo, você é obeso, você é feio, eu não gosto de você. É como se nós usássemos esse tipo de palavra com o próprio Jesus. Eu não sei se você conseguiu entender a intensidade que isso tem, o tanto que isso entristece o coração de Jesus. Não tem como dizer que se relaciona com Jesus, mas que não se relaciona com o seu corpo. O corpo de Jesus faz parte de um relacionamento com Jesus. Grave essa palavra no seu coração. E eu tenho certeza que se você sondar coisas profundas dentro de você que precisam ser mudadas, talvez até com relação a pessoas, e até pessoas que estão aqui, o seu nível de intimidade vai aumentar diante do Senhor. Você vai crescer muito mais. Amém? Quero convidar você a ficar de pé. Louvor pode subir. Feche seus olhos. Converse com o Senhor. Conversa com Deus, fala para Deus como está o seu coração. Seja sincero diante do Senhor. Sabe, irmãos, às vezes o céu de bronze faz parte de um processo de Deus para nos levar à restauração. Deus prefere o desespero da ausência da presença e a gente ser restaurado, do que a gente achar que está sendo tocado por Deus, mas nunca mudar. Hoje nós temos o privilégio da comunhão, a comunhão com Deus e a comunhão com o seu corpo, a comunhão com Jesus e a comunhão com o seu corpo. Talvez você olhe para dentro de você e você consiga discernir alguns bloqueios dentro de você, por consequência de coisas que você já viveu, de coisas que já falaram para você. Mas eu quero dizer para você que isso é essencial você entender, para que você se desenvolva mais em Deus e experimente de uma alegria sobrenatural. Porque existe uma alegria sobrenatural, uma alegria que vem somente com a comunhão,
com o cabeça e com o corpo de Cristo. Enquanto esse louvor vai sendo ministrado, eu queria que você buscasse o Senhor, que você fosse sincero, que você dissesse para o Espírito de Deus: Espírito de Deus, abre os meus olhos espirituais, talvez tem coisas que eu não estou vendo, eu desejo algo mais intenso e profundo contigo, mas eu tenho dificuldade, Senhor. Antes os meus momentos de orações eram tão intensos, parece que a maioria das vezes que eu te busco, o céu é de bronze, os céus não se abrem. Senhor, o que está acontecendo? Será que eu preciso me retratar com alguém? Eu oro para que toda mentira do diabo caia por terra, todo bloqueio de mente, tudo aquilo que é das trevas caia por terra agora, mas que venha o discernimento espiritual da parte de Deus sobre os santos do Senhor, para que possam compreender algo profundo. Adore, converse com o Senhor. Através desse momento, querido, a sua vida espiritual pode ser destravada. Adore ao Senhor, converse com Ele, peça discernimento espiritual. Não queremos só